Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quinta-feira, 12 de maio de 2022, teremos 9 palpites, jogões lá na Dinamarca, Espanha, Noruega, Suíça e vamos fechar na Copa do Brasil. Quinta-feira recheada de jogos, né? Até porque a gente tá ali na fase final de temporada europeia, então com isso a gente tem muitas partidas nessa semana e nas próximas. Então, antes da gente começar, já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos primeiros jogos do dia. Primeiro jogo, Odense e Viborg. Jogo válido pelo campeonato dinamarquês, aqui pelo grupo de rebaixamento, porque são divididos por grupos nessa considerada segunda fase do campeonato nacional da Dinamarca. E para esse jogo a gente tem a equipe do Viborg em sétimo com 37 pontos e o Odense em oitavo com 36 pontos. Jogo importantíssimo para ambas as equipes. Quem ganhar praticamente coloca uma mão na qualificação à Liga Europa, a Conference League da próxima temporada, então um jogo que vale muito para ambas as equipes. Por isso, eu acredito que a tendência de gols para esse jogo deve ser uma predominância. Até porque também o Odense nos últimos 5 jogos, em 4 partidas a equipe teve ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Viborg nos últimos 5 jogos, em todas essas partidas a equipe também teve 2 gols ou mais em seus confrontos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 4 partidas também tivemos ao menos 2 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,50 e aquele jogo, 2 gols, a gente ficando com 2 gols na partida a gente não perde nem ganha, tem a aposta devolvida, e com 3 ou mais gols aí sim a gente vence. E pela necessidade das equipes, principalmente do Odense que vai jogar dentro de casa, está a um ponto do Viborg de vitória, eu acredito que a equipe deve se expor e isso deve ser muito bom para a equipe visitante, que vem de 4 jogos sem vitórias, mas são 3 empates e sempre deixando um golzinho aqui, um golzinho acolá. Já o Odense vem de 5 jogos invictos com 4 vitórias e um empate, ou seja, tendência de jogo muito bom, até porque as equipes precisam do resultado e o mercado de gols pode ser muito predominante. Então mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Odense e Viborg. Passando agora para La Liga, Real Sociedad e Cádiz, onde a gente tem a Real Sociedad em sexto com 56 pontos e o Cádiz ali em 17º com 35 pontos. Enquanto a Sociedad briga por uma vaga em competição europeia, o Cádiz briga contra o rebaixamento. Então, jogo ainda de muito objetivo para ambas as equipes. Por isso, também mercado de gols. Até porque também Real Sociedad nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Cádiz nos últimos 5 jogos, em 4 deles também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 4 confrontos, também tivemos 2 gols ou mais no placar das partidas. Por isso, mais de 1.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,43, mas a gente recomenda aquele jogo também com 5 a 10 minutos. A cotação vai estar batendo 1,50 e acreditamos que seja um momento melhor de entrada para pegar uma cotação melhor, porque a gente está falando de duas equipes que precisam da vitória, a Real Sociedad para continuar ali na faixa de Liga Europa da próxima temporada e o Cádiz para fugir mais ainda ali da zona do rebaixamento, até porque está apenas a 2 pontos do Mallorca, primeiro time dentro da zona do rebaixamento hoje. Ou seja, jogo muito importante para duas equipes, principalmente a Sociedad, que não vem nada bem, são 4 jogos sem vitórias, 2 derrotas e 2 empates, e muito mais ainda para o Cádiz, que vem numa recuperação, vem de uma boa vitória sobre o Elche, mas ainda precisa pontuar para sair fora da zona do rebaixamento. Então, um jogo muito importante para ambas as equipes e por isso mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5 a 10 minutos de jogo é o nosso palpite para esse jogo lá na Espanha. Passando agora para Tromsø e Vålerenga, jogo válido pela primeira divisão norueguesa, onde a gente tem o Vålerenga em 5º lugar com 9 pontos e o Tromsø ali em 14º com 5 pontos. Começo de temporada lá na Noruega, mas
campeonato que tem uma tendência muito, mas muito forte de gols e já vem começando com uma boa média. Até porque o Tromso nos últimos 5 jogos, em 4 deles, principalmente os últimos 4, a equipe marcou gols e também sofreu gols. Já a equipe do Valerenga nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe também marcou gols e sofreu gols na mesma partida. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, quando o jogo não acabou 0 a 0, que foi apenas uma partida, em todos os outros a gente teve ambas marcas no placar. Por isso, nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro. É uma competição de muitos gols e as equipes vêm demonstrando marcar e sofrer muitos gols. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,67 é o nosso palpite para esse jogo. Porque a gente está falando de um Valerenga que sempre vem fazendo temporadas bem razoáveis, bem consistentes nos últimos anos. Já é o quinto colocado com 9 pontos. Vai jogar fora de casa, tem uma média de 7 gols marcados e 8 sofridos, ou seja, já mostra que marca e toma muitos gols, assim como o Tromso, que também tem 7 marcados e 11 sofridos e precisa vencer para sair ali do pelotão de baixo e sonhar com coisas maiores. Então, acredito que deve ser um jogo para gols, um jogo muito movimentado, um jogo de muita trocação, como é característico da Noruega, por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,67 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Midtjylland e Brøndby, jogo válido pela disputa de título lá na Dinamarca, onde a gente tem o Midtjylland ali em segundo com 58 pontos e o Brøndby em sexto com 41 pontos, sem grandes chances de competições de Champions, de Liga Europa, mas com uma certa ligeira chance de Conference League. Já o Midtjylland briga pelo título, precisa vencer, joga dentro de casa. Tendo em vista a necessidade de ambas as equipes, principalmente do Midtjylland, e uma ligeira necessidade do Brøndby, caso vença para as próximas rodadas, acredito também no mercado de gols. Até porque o Midtjylland, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe teve ambas marcam no placar, marcou gols e tomou gols na mesma partida. Já a equipe do Brøndby nos últimos 5 jogos em 3 partidas também tivemos ambas marcam no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 partidas também tivemos ambas marcam. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser ambas marcam. A odd está na casa de 1,86, uma cotação muito boa para uma competição que tem uma tendência muito grande de gols. A Dinamarca tem essa característica, é um campeonato over, é um campeonato de muitos gols, e a gente está falando também de um Midtjylland que vem de 5 jogos sem derrota, são 4 vitórias e 1 empate, briga pelo título, deve sair pro jogo, deve se expor, deve deixar o seu gol com certeza, e a equipe do Brøndby que vem de 5 jogos sem vitórias, são 4 derrotas, 1 empate, mas sempre deixando um golzinho aqui, um golzinho acolá, ou seja, vai ter espaço para jogar porque o Midtjylland vai vir para cima e isso pode ser interessante para marcar o seu gol, mas também para tomar porque o Midtjylland precisa muito da vitória. Então, ambas marcam, odd na casa de 1,86 é o nosso palpite para esse jogo lá na Dinamarca. Passando agora para Zurich e Lausanne, jogo válido pela primeira divisão suíça, onde a gente tem o Zurich em primeiro com 75 pontos, campeão assim isoladamente, contra o Lausanne já rebaixado isoladamente com 21 pontos, ou seja, jogos de opostos, de extremos, e por isso não tem alternativa senão o mercado de gols, até porque a gente está falando da melhor equipe contra a pior equipe. Sem falar também que o Zurich nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Lausanne nos últimos 5 jogos, quando o jogo não acabou 0 a 0, nos outros 4 tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 partidas também tivemos 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,50 e a gente está falando de o campeão da temporada com 73 gols marcados contra o pior time da temporada com 68 gols sofridos, ou seja, um dos melhores ataques contra uma das piores defesas. O Zurich vem de 4 vitórias seguidas, ganhando de Young Boys, de Basel, de St. Gallen, que são equipes grandes ali na Suíça, enquanto o Lausanne vem de 3 jogos sem vitória, sendo 2 derrotas e 1 empate. Ou seja, tendência de muita pressão da equipe mandante e com isso tendência também de gols. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo para Zurich e Lausanne. Passando agora para Real Madrid e Levante, jogo da La Liga, onde
onde a gente tem o campeão Real Madrid com 81 pontos contra o Levante, último colocado também, mais um jogo de primeiro contra o último colocado, praticamente já rebaixado, Levante com 29 pontos. Jogo também que tem muita cara de gols, até porque o Real Madrid precisa colocar o seu time para rodar, precisa vencer para chegar bem na final da Champions. Sem falar também que o Real nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Levante nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, também tivemos 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 confrontos, também tivemos 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro, até porque a cotação também já está levando em consideração essa perspectiva que a gente está tendo. O nosso palpite vai ser no mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,41. E assim como a gente faz no over 1,5, aqui também temos que esperar chegar ali a 1,50, 1,55, isso mais ou menos com 10 minutos de jogo. Por quê? A gente acredita que com essa cotação, no longo prazo, você tem uma rentabilidade melhor. E num jogo que a gente está falando de um atual campeão com o melhor ataque disparado, são 73 gols marcados, contra um time que tem uma das piores defesas, com 67 gols sofridos, mas que já marcou 44 gols, a prevalência de gols é muito, mas muito grande. Falando também que, quando essas equipes se enfrentaram, principalmente nos 2 últimos jogos, 2-1 para o Levante e 3-3 no último confronto, ou seja, perspectiva de muitos gols, até porque ambas as equipes não têm grandes objetivos nesse campeonato, por isso podem jogar mais leve e favorecer mais ainda o mercado de gols. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para Real Madrid e Levante. E passando agora para os jogos da Copa do Brasil, o primeiro deles Cruzeiro e Remo. Jogo de volta, onde o primeiro jogo acabou 2-1 para a equipe paraense, jogando dentro de casa, e agora tem o jogo da volta, onde o Cruzeiro vem de 3 vitórias seguidas, e eu também acredito no mercado de gols, porque a equipe vem de um bom momento depois dessa derrota e empate com o Tombense pela Série B. Sem falar também que o Cruzeiro, nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe teve 2 gols ou mais, ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Remo, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, também tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 3 duelos, em 2 deles também tivemos ao menos 2 gols ou mais, assim como foi no primeiro jogo, 2-1 para o Remo. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, a odd está na casa de 1,58, uma cotação muito boa para esse jogo, é o nosso palpite para esse primeiro jogo de Copa do Brasil, porque a gente está falando de um Cruzeiro que precisa muito vencer, precisa muito fazer gols, até porque já começa o jogo eliminado, vem de 3 vitórias seguidas, boas vitórias contra Londrina, Chapecoense e Grêmio, e vai pegar um Remo que vem de uma derrota para o Brasil de Pelotas na 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Tendo em vista o momento do Cruzeiro e o que essa equipe precisa fazer para reverter o placar e o que o Remo pode surpreender, eu acredito que o mercado de gols deve ter uma tendência. Deve ter a tônica do primeiro jogo, deve ser um jogo para gols, por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Juventude, São Paulo e Juventude, outro jogo de volta da Copa do Brasil, primeiro jogo 2-2 em Caxias do Sul, e para esse jogo também tendência de gols, até porque a gente está falando de uma fase eliminatória e quem faz o gol, a outra equipe necessariamente tem que se expor muito, e isso pode acabar empatando ou tomando mais gols. Sem falar que o São Paulo nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Juventude nos últimos 5 jogos, em 4 partidas também tivemos 2 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 4 partidas também tivemos 2 gols ou mais. Ou seja, a presença de gols no duelo São Paulo e Juventude é muito grande. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,45 nesse momento, mas também segue aquela tônica de ao menos 5 minutos de jogo. Recomendamos que entramos ali na cotação de 1,50, porque a gente está falando de um jogo eliminatório que deve começar um pouco truncado, mas com o decorrer do jogo deve sair ao menos 2 gols ou até mais, porque o primeiro jogo foi 2-2, foi um jogo movimentado, um jogo bom, e estamos falando de duas equipes de Série A, duas equipes que não vêm tão bem nos últimos jogos, mas que vêm sempre marcando gols e sofrendo gols, principalmente a equipe do Juventude. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5 minutos de jogo, mais ou menos, é o nosso palpite para São Paulo e Juventude.
E passando para o último jogo do dia, Santos e Coritiba. Outro jogo de volta dessa Copa do Brasil, primeiro jogo 1-0 para o Coritiba, e mesmo por esse placar magro lá em Curitiba, eu acredito que deve ser um jogo para gols aqui, até porque a gente está falando de um segundo jogo eliminatório de Copa do Brasil. Lembrando também que o Santos nos últimos 5 jogos foram 4 jogos com 2 gols ou mais. Já a equipe do Coritiba nos últimos 5 jogos, apenas esse primeiro jogo da Copa do Brasil não teve 2 gols ou mais. Em todos os outros tivemos 2 gols ou mais nos jogos do Coritiba. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 partidas também tivemos 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo também vai ser no mercado de gols e também no mais de 1.5 gols. A cotação também está na casa de 1,45, assim como no jogo do São Paulo, mas também vamos repetir a estratégia do jogo passado, esperar ali com 5 minutos para pegar uma cotação melhor a 1,50, recomendada por nós, porque no longo prazo a gente acredita que tem mais rentabilidade. E tendo em vista também que o Santos vem de um bom momento, segundo colocado no Campeonato Brasileiro da Série A, pega o Coritiba, que também vem fazendo uma boa temporada no Brasileirão, apesar de vir de uma derrota pro Avaí jogando em Florianópolis, mas é uma equipe bem organizada, uma equipe bem montadinha e que vem marcando e tomando muitos gols, como foi com Coritiba, Fluminense e Atlético Mineiro, todos jogos com ao menos 3 gols. Então 2 gols para esse jogo se faz muito presente, até porque é um jogo eliminatório, o Santos vai sair pro jogo, pode dar espaço para a boa equipe do Coritiba e o Santos também vem bem organizadinho. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para Santos e Coritiba. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 9 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, vai lá, deixa o seu like, compartilha, comenta com a gente e vejo vocês na próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!